Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 1. Oh, aleluia! A verdade de Deus, ela traz cura para você e para mim. A verdade de Deus nos fortalece. Não somos pessoas desamparadas. Existe todo um plano eterno. É muito importante você entender isso. Existe um plano eterno para você e para mim. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Aqui ele se refere a Noé, a destruição do primeiro tempo. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, guardados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que todos os homens, Ele é longânimo para comigo e para com você. Ele quer que todos os homens cheguem ao arrependimento verdadeiro, que leva o quê? A salvação. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Deus tem um novo mundo para você e para mim preparado. É para lá que eu estou indo, é para lá que você está indo, um novo mundo. Este planeta está guardado para a destruição. Isso vai acontecer. A palavra do nosso Pai diz isso. É por isso que tudo que existe de importante nesse planeta são vidas, pessoas. Deus se importa com pessoas. E nós devemos também nos importarmos com pessoas. Ele continua: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por Ele em paz. Se empenhe, seja encorajado, coloque força nisso, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, dizendo: olha, que bom que Deus é longânimo, que Ele ainda não voltou, para que muitos consigam se arrepender ainda, nesse tempo, nessa geração. Então, nós somos nessa geração como luzeiros. Aonde você está, você sinaliza o céu. Aonde você estiver, a sua função e a minha é sinalizarmos o céu
para outra pessoa. É mostrar para o outro que a terra, este tempo, não é tudo o que ele tem. Que a vida continua. E que esse tempo que eu tenho chamado tempo é uma janela, um espaço pequeno, diante de uma linha chamada eternidade. O meu corpo vai cair de mim um dia, mas o meu espírito é eterno, eu nunca vou deixar de existir. Jamais vou deixar de existir. E esse tempo que eu vivo na terra é para que eu escolha aonde eu quero passar a minha eternidade. Com Deus ou longe de Deus. Porque eu já nasci longe dele. A minha condição era de perdida. Mas um dia eu fui achada em Cristo. Eu ganhei o céu. Você ganhou o céu. E a sua mente tem que estar voltada para que o tempo está se abreviando. E que tempo custa algo. Você tem que pegar um pedaço do seu tempo e entregar para aquele que vai te ajudar a ganhar tempo e não a perdê-lo. Então não gaste a sua vida naquilo que não tem nenhum valor. Gaste a sua vida naquilo que tem valor eterno. Não estou dizendo que você não deva trabalhar, não é isso. A Bíblia nos orienta a trabalharmos. Digno ao trabalhador do seu salário. Trabalhamos, todos nós trabalhamos. Todos os trabalhos são dignos. Mas no seu trabalho, você representa o céu. Na fila do mercado, eu represento o céu. Aonde eu for, diante de qualquer pessoa deste mundo, eu tenho que saber que eu represento o céu. Você tem que saber isso. E talvez você seja a única chance daquela pessoa se converter, se arrepender. Ela vai ler o Evangelho no seu comportamento, o Evangelho na sua fala, o Evangelho nas suas decisões. Você tem que entender isso, que a nossa vida não está nesse planeta. Aí ele continua dizendo, vou repetir o versículo 15, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e estáveis são os insensatos, que não prestam atenção, deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Está dizendo, olha, Paulo escreve coisas que para os ignorantes, não para nós, são difíceis de entender, são impossíveis de entender. Não para mim, nem para você, porque nós temos um mestre dentro de nós chamado Espírito Santo. Tudo que está escrito na Bíblia não é difícil para você e para mim, porque temos a mente de Cristo. Precisamos somente gastarmos tempo com o Espírito Santo, o professor, para que ele nos ensine todas as coisas. Porque a palavra de Deus, ela só é entendida pela revelação que o Espírito de Deus trará para você e para mim. A minha mente natural não consegue entender a palavra. É por isso que deturpam a palavra. Porque tentam entender a palavra naturalmente. Então, olha só, vamos voltar. Pedro falando comigo e com você nessa manhã. Eu vou repetir o versículo 16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e estáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Não é da sua destruição. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo, o teu professor, que te livra de enganos. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça
e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então vamos crescer na graça, crescer no conhecimento da palavra revelada. A nossa vida não está aqui neste planeta, a nossa vida está em Deus. Somos eternos. Pega Romanos 14 comigo, versículo 10. Eu quero que você tenha em mente o seguinte, aquilo que Pedro falou, olha, Jesus vai voltar. E nós temos que estar preparados para a volta dele. Jesus vai voltar. E nós temos que, enquanto ele não chega, vamos continuar crescendo na graça, crescendo no conhecimento, crescendo na revelação dessa verdade. Vamos andar neste mundo, trazendo conosco a convicção, a certeza de que somos representantes do céu na terra. Que as pessoas que estão ao nosso redor, que ainda não nasceram de novo, nós anunciamos a salvação com o nosso comportamento, com a nossa atitude, com a nossa fala. Nós temos que sinalizar para o outro que existe um céu, um lugar para irmos, que a vida continua, que o menor tempo que eu passo é esse momento que eu estou passando. Eu tenho consciência que eu estou passando, eu nunca me esqueço disso. O tempo todo, desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, eu tenho consciência de que tem pessoas ao meu redor que estão mortas e que eu posso sinalizar o céu para elas com o meu comportamento. Romanos 14, versículo 10. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, todos nós, um dia, estaremos diante do tribunal de Deus. Isso é muito importante você entender. Por quê? Olha só por quê. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo, não do outro, de si mesmo, não do meu filho, não do meu pai, não do meu amigo, não do meu vizinho, de si mesmo a Deus. Eu vou dar contas diante dele da minha vida, da verdade que ele revelou para mim, e eu não pratiquei, eu ignorei, eu não escolhi. Não é da sua verdade, da minha verdade, é verdade que ele sabe que eu entendi. Então existe algo importante nessa manhã que ele quer falar com você e comigo. Pega João 21. João 21, a partir do versículo 18. Então, cada um de nós um dia irá aparecer diante do tribunal de Deus. E eu não tenho que ter medo disso, porque eu saí da morte para a vida. Eu não estou mais naquele lugar de morte, eu tenho vida hoje. E Deus quer usar tudo que Ele pode encontrar em mim, para que pessoas sejam salvas da destruição deste mundo. Então nós somos luzeiros deste mundo que está em trevas. Toda a estrutura do mundo está em trevas. Nós temos que começar a pensar como Deus pensa, andar e falar como Deus fala, ministrar para você mesmo. Tem dia que você não quer levantar da cama? Levante e fale para a tua própria alma: alma, eu não serei enganada pelos ardis de Satanás. Aquele que está em mim é maior. Deus me ama, Deus é meu amparo, Deus é minha força, Deus é minha cura, Deus é minha paz. E não é por aquilo que eu faço, alma, ou deixo de fazer, é por aquilo que Cristo fez por mim. Adore a Ele. Você pode abrir a sua boca e dizer: Pai, eu te amo, Pai, eu te desejo.
Eu suspiro por ti como as corças suspiram pelas águas. O meu desejo está em ti, Pai. Tu és a minha vida, tu és tudo que eu tenho, tudo que eu possuo. Você pode abrir a sua boca e falar a verdade. E não ficar murmurando, reclamando. Não te leva a lugar nenhum. Fale a respeito do seu marido, da sua esposa, do teu filho, aquilo que a palavra de Deus diz. Todos os meus filhos são ensinados do Senhor, e grande é a paz sobre os meus filhos. Esta é a verdade. Eu tenho promessa. Deus está interessado em mim e em você. Então olha só, o que Jesus falou para Pedro. Pedro negou Jesus. E Jesus não ficou com raiva de Pedro. Porque Jesus sabia que naquele momento Pedro não tinha condição nenhuma. Ele não era nascido de Deus, de enfrentá-lo, de enfrentar aquela situação. Pedro não tinha nenhuma condição. Mas Pedro não sabia. Mas aí Jesus mandou chamá-lo e perguntou para ele 3 vezes: você me ama, Pedro? Sim, eu te amo. Então faça algo por mim. Apacenta, cuida das minhas ovelhas. Cuida deles por mim, Pedro. Mostra que você me ama. Não amando a você mesmo, mas amando a mim. E aí ele fala no finalzinho com Pedro. Aí naquela conversa toda, ele está despedindo deles. Aí ele torna a dizer, ele diz para Pedro, que Pedro iria viver muito. E que chegaria um dia, que ele seria um Marte. O único apóstolo que não foi um Marte foi João. Porque João entregou tudo naquele dia. Ele foi o único que não fugiu. Ele ficou junto com Maria aos pés da cruz. Está dizendo, olha, eu não tenho medo de morrer por Jesus. Eu já entreguei tudo para Ele. Eu não tenho medo. Os outros ficaram com medo e fugiram. Então a vida de João foi entregue aos pés da cruz de Cristo. Enquanto Jesus morria, ele estava entregando tudo. É por isso que o mundo não conseguiu destruir João. Tentaram matá-lo, mas não conseguiram. Aí ele fala aqui, um bom conselho para você e para mim. João 21, versículo 18. Em verdade te digo, que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Jesus, o Senhor falou para mim que ia acontecer comigo, que eu vou sofrer, e que esse sofrimento vai te glorificar. O Senhor está dizendo que eu vou morrer, eu vou sofrer, mas e ele? Ele vai sofrer também como eu vou sofrer? A vida dele será como a minha? E olha que Jesus respondeu para ele. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Não se importe com a vida alheia. Não se importe com o ministério do teu irmão. Jesus diz para mim e para você, não olhe para o outro. Você escolhe e você me segue. Você escolhe e você me segue. Não fica perguntando, mas por que ele tem isso e eu não tenho? Mas por que aconteceu isso com ele? Vai acontecer comigo? Comigo o Senhor disse que eu vou sofrer. Mas e ele? Ele não vai sofrer? Porque só eu. Você escolhe se você vai ou não me seguir. É pessoal. Cada um de nós um dia estará diante do tribunal de Deus. É individual, a escolha é pessoal. Olha só, continuando, vamos lá. Vamos para Atos 9.
Vamos ver a escolha de um homem aqui, Atos 9, 10. Escolha de Ananias. Ananias escolheu obedecer. Cada um de nós temos que fazer a própria escolha. Você quer me seguir, Rita? Sim, pai, eu quero. Então negue a si mesmo, negue a sua própria vida. E pegue a minha vida e venha. Então, não fica se comparando com ninguém. Não se compare com ninguém. Você é único para Deus. Único. Você não vai ser um pastor ou uma pastora como eu. Não se compare. As confusões acontecem no meio da igreja porque todo mundo começa a imitar todo mundo. Se alguém faz uma reunião, isso aconteceu há muitos anos, como que as células começaram a acontecer? Porque uma pessoa em outro país fez algo que estava no coração dele, para aquele momento, para o ministério dele, e como os outros olharam e funcionou, eu vou fazer também. Isso também é de Deus, é para mim. Mas Ele mandou você fazer? Ele mandou a Ele fazer, não foi você. Então existe coisa na nossa carne de cobiça que nós temos que colocar em morte. Nós temos que entender o chamado que Deus está mandando você fazer, não é o outro, é você. E aqui Deus falou algo para Ananias. Atos 9, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Esse homem é citado aqui, significa que ele tinha intimidade com o Pai. E Deus sabia que podia contar com ele, que ele podia vencer as dificuldades dele, os temores e medos ele poderia vencer, porque ele estava crescendo e amadurecendo. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Paulo estava orando. E quando ele estava orando, Paulo teve uma visão também, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Porque foi logo após, ele ficou cego, porque ele enxergou a Jesus, e caiu do cavalo. E foi levado cego, sem enxergar, para um lugar, para a casa de Judas, dessa pessoa. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias disse: Senhor, eu conheço este homem, ele é muito perigoso, ele tem autoridade, ele pode fazer alguma coisa contra mim. As pessoas fogem, os cristãos fogem dele. O Senhor quer que eu vá até ele? Ananias estava com medo. Mas olha o crescimento e o amadurecimento. Se Deus disse isso para ele, é porque ele tinha toda a condição de fazer. Mas Deus não iria obrigá-lo. Deus sabia que ele tinha condição de fazer, de obedecer aquela ordem. Deus não pede de você aquilo que você não pode dar. Você não exige do seu filho, durante o crescimento dele, aquilo que ele não pode fazer. Quando você diz: filho, pegue aquele balde para mim, você sabe que ele tem idade suficiente, força suficiente para pegar aquilo para você. Quando você diz: filha, arruma a cozinha para mim, você sabe que ela tem toda a capacitação e condição física para arrumar a cozinha para você. Você não é irresponsável. Quando você pega e diz: filho, pegue a chave do carro e vá até esse lugar para mim, você sabe que o seu filho tem toda a capacitação para dirigir aquele carro. Você não é irresponsável. Você sabe disso. Deus conhece você, Emília, sabe do teu amadurecimento, do teu crescimento. E quando Ele diz algo para você fazer, você vai escolher
se você fará ou não, mas Ele sabe que você pode fazer. E olha só, vamos continuar lendo o que foi que Ananias fez. Versículo 15, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Paulo pregou tanto para os judeus quanto para os gentios. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi. Só até aí que eu quero ler. Qual foi a escolha de Ananias? Obedecer. Nós só estamos seguros quando obedecemos ao nosso Pai Celestial. Obedecer traz segurança para nós. Obedecer traz crescimento, experiência para você e para mim. Temos que obedecer a fala do nosso Pai Celestial. A nossa vida não está nesse planeta, neste mundo. A nossa vida está em Deus. E Deus conta com você, é com você que Ele conta. Nessa manhã Ele fala comigo e fala com você. Deus está falando com você nessa manhã. Você que está comigo pela internet, Deus fala com você também. Eu não ando alegre porque as coisas vão bem para mim. Todos os dias eu penso, a minha alegria está nele, Ele é a minha alegria. Se Ele é a minha alegria, nada pode tirar a minha alegria. Nada. Não permita que nada tire a sua alegria. Vamos anunciar com poder a salvação em Cristo Jesus. Amém? Oh, glória.